Boa noite, gente. Tudo bem aí? Tudo bem, professor? Bom, e você? Bom também. Beleza. Tudo bom, hein, Thiago? E aí, Bruno? Tudo tranquilo? Graças a Deus e aí, professor. Tudo tranquilo. Correria, né? Tá, É tem que aquela correr, coisa. né? A gente está acostumado de uma forma, quando muda, dá um trabalho. Mas a gente encaixa, né? Coisa Tá mudou tudo, certo. né? Ah, mudou. Está muito acostumado com aula presencial e tal. E, É isso no aí. final dá tudo certo. Dá mesmo. Rezar só para isso aí tudo passar logo e aí, Ah, vai passar. antes aula online do que falta de aula. Melhor É assim. verdade. Pra não atrasar nada. Pelo menos, Verdade mesmo. pelo menos todos nós continuamos trabalhando, né, Bruno? É, isso é verdade. Beleza. Bom, Felipe, Thiago, Leonardo, tudo certo aí? Boa Opa, noite. tudo certo, Boa bom. noite aí para vocês, gente. Vamos, vamos dar início então? Podemos? Podemos. Bora. Bora lá então. É, disponibilizando a tela aí para vocês. Já já vocês vão poder visualizar. Isso aí. O Thiago que entrou duas vezes aí. Estão vendo o PowerPoint, pessoal? Sim. Sim, sim. Beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de gestão financeira e princípios de estudo de viabilidade, tá? Eu vou sempre deixar esse quadro aqui, ó, para vocês observarem. Ele é uma simbologia, né, que reflete basicamente tudo aquilo que um empreendedor, um empresário precisa fazer, né? Que é galgar espaço, subir, alcançar degraus cada vez mais elevados. Mas como eu falei para vocês já na outra aula, né, nas outras aulas, sempre com foco em planejamento e estratégia para atingir os seus objetivos, né? De maneira que essa escada aqui, esse caminho evolutivo, quem constrói é o próprio empreendedor, é o próprio empresário, né? Vamos lá. Essa parte hoje em PowerPoint aqui, ela é relativamente curta, né? Mas são conceitos muito importantes aí que eu quero passar para vocês, tá? Então, a gente já falou sobre planejamento, sobre estratégia, né? Já falamos para vocês aí sobre alguns conceitos empresariais importantes que norteiam a vida, né? Que fazem parte da vida do empreendedor, da vida do empresário em si. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre gestão financeira, né? Então, em verdade, quando a gente fala em gestão financeira, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um conjunto de ações e procedimentos, exatamente como está aí na apresentação, administrativos, ou seja, da administração da empresa, que envolvem o planejamento. Vejam, o termo planejamento ele está aqui novamente. Análise e o controle das atividades financeiras da empresa. Eu já comentei com vocês a importância do planejamento, a importância da estratégia e, acima de tudo, diante desse conjunto de planejamento de estratégia, a análise e o controle das atividades que são realizadas. Lembrem que eu comentei com vocês a importância efetiva de se planejar, de se criar uma estratégia, mas também de se controlar efetivamente o que está sendo feito. Quando a gente fala de gestão financeira, nós estamos falando basicamente disso aqui, ó. Eu vou até colocar em letra maiúscula: dinheiro, reserva, caixa. Então, quando nós estamos falando em gestão financeira, nós estamos falando em uma forma de controlar o dinheiro de maneira que ele possa aumentar
possa ter, né, seu montante ou sua quantia aumentado para a empresa. Em resumo, pessoal, nós estamos falando do que aqui? A empresa sempre ganhar mais dinheiro. É isso que norteia efetivamente a busca por uma gestão financeira, o processo de fazer a gestão do dinheiro, o processo de controlar o dinheiro, de maneira que ele possa, preferencialmente, ter seu montante ou sua quantia aumentada para a empresa. Por quê, gente? Quanto mais dinheiro se tem, mais se pode investir e ganhar mais dinheiro. Essa é a matemática de uma empresa, pessoal. É controlar, fazer a gestão do dinheiro de maneira que ele possa aumentar, de maneira inteligente, evidentemente, aumentar, para que a empresa possa investir e ganhar mais dinheiro. Fica claro para vocês o que é gestão financeira, gente? Deu para entender? Deu, professor. Eu sim, professor. Legal. Fazendo uma reflexão rápida, né, da vida de vocês, se vocês forem analisar o dinheiro que vocês ganham, né, vocês vão ver que tem componentes de gestão ali. Eu não sei exatamente a idade de vocês, mas creio que tem um pessoal aí mais jovem, né? Na minha idade também foi assim. Quando eu quis comprar o meu primeiro carro, quando eu quis comprar a minha primeira moto, eu fui fazendo continha, fui fazendo gestão do meu dinheiro, fui guardando, reservando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até que eu consegui efetivamente ter dinheiro para investir ou comprar aquilo que eu queria. Então, nós fazemos gestão do nosso dinheiro todo dia. Às vezes, a gestão que nós fazemos, ela é boa. Ela faz com que nós consigamos comprar, adquirir aquilo que a gente quer. Nossa casa, nosso carro, a moto, enfim, as roupas que a gente quer comprar e tudo mais. Às vezes, a gestão é ruim. Então, em vez de a gente conseguir comprar, às vezes a gente até consegue comprar, mas a custa de ter uma dívida muito alta, por exemplo, a título de cartão de crédito, ou diante do financiamento de um carro, em muitas parcelas com juros finais, né, no final do financiamento, muito altos, o que acaba fazendo com que não compense efetivamente essa operação. Então, nós fazemos gestão do nosso dinheiro todo dia. Talvez muitos de vocês aí, para conseguir pagar a faculdade, tenham que fazer gestão do dinheiro, né, tenha que ter um apoio. É claro que, diante de todo esse cenário, a gente faz a gestão da quantidade que a gente tem. Então, muitas vezes se ganha pouco, mas a gestão do dinheiro também está aí. Uma família, e a família brasileira, as famílias brasileiras, muitas famílias brasileiras, ganham muito pouco e tem que fazer gestão desse dinheiro. A gestão é feita na possibilidade que elas conseguem fazer, que é o quê? Separar o dinheiro para o feijão, para o arroz, às vezes só para isso, para pagar o aluguel, para pagar a energia e por aí vai. Então, todos nós fazemos gestão do dinheiro, do nosso dinheiro, diariamente, todos os dias. Às vezes ela é uma boa gestão, às vezes ela é uma gestão ruim. Quando ela é uma boa gestão, a gente consegue ter reserva e conseguir investir e fazer aquilo que a gente quer. Quando a gestão é ruim, a gente se endivida. Mas tem uma coisa importante aqui para dizer para vocês, pessoal. Ter dívida não é ruim, desde que essa dívida tenha sido contraída com base em uma boa gestão financeira. Quando você faz uma dívida, por exemplo, para comprar um carro, ainda que seja financiado, e ainda que você tenha ciência que você vai pagar um absurdo de juros ao final do pagamento desse financiamento. Se você mediu tudo isso e faz uma gestão adequada do seu dinheiro, encaixou isso dentro do seu orçamento, não tem problema nenhum. Você vai estar tomando a decisão, é claro que do ponto de vista de pagamento de juros é uma decisão que não é legal, você vai gastar muito mais ao final, né? Mas se você fez isso, pelo menos dentro de uma consciência, de uma inteligência, e vai conseguir pagar isso ao longo do tempo, ou pelo menos tem perspectiva
de não ficar endividado com relação ao empréstimo do veículo, por exemplo, a gente pode dizer que você fez uma gestão financeira que está dentro do seu padrão, que pode até ser considerado, do ponto de vista, pelo menos, de desembolso, de pagamento, uma boa gestão financeira. Tá claro isso, pessoal? Claro. Tá sim. Beleza? Dando para entender? Uhum. Então, beleza. Sob essa ótica da gestão financeira, então, nós falamos em gestão financeira de uma maneira geral, tá? Existe um processo, que é o que eu vou ensinar vocês ao longo desse curso aqui, baseado em gestão financeira, tá? Que mostra efetivamente o que é viável econômica e financeiramente quando uma empresa vai fazer um investimento. Então, imaginem o seguinte, uma determinada empresa resolve investir, construir uma nova planta, uma nova fábrica, construir naturalmente uma nova linha de produção, comprar uma máquina importada muito cara que, segundo os estudos, vai reduzir bastante o custo e produzir bem mais, enfim, mas ela vai ter que investir um dinheiro alto nisso aí, né? Então, quando a gente estiver falando em investimento, em decisão de botar dinheiro, e nesse caso também entra aí a possibilidade de você abrir uma empresa, então o empreendedor está presente aí. Quando o empreendedor vai abrir uma empresa, vai investir um dinheiro em alguma coisa, se faz esse estudo, esse chamado estudo de viabilidade econômica e viabilidade financeira. Hoje eu vou estar dando para vocês o conceito geral disso aqui, tá? E eu vou estar encaixando isso para vocês dentro da gestão financeira, dentro do tema gestão financeira. Mas depois nós vamos efetivamente ver em números, aprender a calcular isso, aprender a enxergar números desses estudos de viabilidade econômica e financeira aqui, diante de um exemplo que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, o que é uma análise de viabilidade econômica e financeira? Uma análise de viabilidade econômica e financeira é um estudo, ou seja, é matemático, tá? Que visa medir ou analisar se um determinado investimento é viável ou não. Matematicamente, eu devo investir esse dinheiro ou não? O empreendedor deve investir esse dinheiro ou não? A empresa deve investir esse dinheiro ou não? Então, são meios matemáticos de se analisar se botar dinheiro em um determinado empreendimento, em um determinado negócio, se ele é viável ou não. Então, nós vamos enxergar essa viabilidade, nós vamos ver essa viabilidade através da construção de indicadores matemáticos, que vão nos dar efetivamente a visão e se é viável ou não botar dinheiro em um determinado negócio, em um determinado projeto, né? Em outras palavras, a análise de viabilidade econômica e financeira irá comparar os retornos que podem ser obtidos com os investimentos que são demandados para se abrir, para se construir determinado projeto, determinado negócio. Em resumo, a questão que um estudo de viabilidade um estudo de viabilidade econômica e financeira visa responder é se vai haver retorno com o investimento realizado ou não. Então, do ponto de vista matemático, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da gestão financeira, investir, por exemplo, R$1 milhão na construção de uma nova planta produtiva, vai dar retorno ou não? Vai trazer dinheiro para o caixa ou não? Tem um parênteses aqui que eu preciso fazer para vocês. Essa matemática é uma mágica, gente? Não, ela vai mostrar números e indicadores que você tem que estar sempre revendo e fazendo uma análise pormenorizada a cada período de tudo isso. Por quê? Lá atrás, por exemplo, alguns meses atrás, uma empresa que resolveu investir, botar dinheiro em um determinado negócio, ela contava, por exemplo, com essa pandemia? Não.
Então, pode ser que ela tinha números atrativos, indicadores atrativos lá atrás, que diziam, faça, invista, que vai dar retorno. E veio essa pandemia e botou tudo por terra, pelo menos momentaneamente. Então, ele é um mapa que dá segurança para a empresa, pelo menos, diante do que ela vê matematicamente, analisar os riscos e decidir investir ou não investir. Ficou claro, gente, para vocês? Deu para entender até aqui? Ficou, sim. Sim, sim. Beleza. Me interrompam qualquer coisa. Então, quando a gente estiver falando em viabilidade econômica, ele tem uma diferença, os termos têm uma diferença, tá? Então, quando a gente falar em viabilidade econômica, a gente vai estar falando em taxas efetivas de retorno. Quando a gente estiver falando em viabilidade financeira, né, nós vamos estar avaliando efetivamente retorno no caixa, dinheiro efetivo. É claro que as taxas podem estar conectadas, vão estar diretamente conectadas com o retorno do caixa, do dinheiro. Mas viabilidade financeira é dinheiro, é caixa. Tá? A viabilidade econômica é retorno e analisado em termos de taxas, de indicadores, como, por exemplo, comparar investimentos. Então, a pergunta que se faz aqui é assim: compensa investir na empresa ou deixar no banco? É uma pergunta. Então, aqui é uma análise de viabilidade do ponto de vista econômico. Quer dizer, matematicamente, em termos de indicador efetivo, compensa, do ponto de vista econômico, eu investir na empresa ou deixar o dinheiro no banco? Quer dizer, quem vai me dar um retorno maior nesse momento de análise? É isso, efetivamente, que precisa ser analisado, precisa ser observado. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu uma instabilidade aqui na internet. Conseguiram me ouvir? Deu uma travadinha, mas deu Deu pra uma ouvir a cortadinha maior aí. parte. Na parte final? Então, eu vou tentar reproduzir aqui a parte final que eu falei, tá? Quando a gente estiver falando em indicador em viabilidade financeira, é dinheiro no bolso. É ser viável sobre esse ponto de vista. Quando a gente estiver falando em viabilidade econômica, eu quero, por exemplo, comparar se a taxa de retorno que vai me dar esse projeto, eu investindo, botando dinheiro nele, né, se não compensa mais deixar o dinheiro no banco. Deu para entender agora, pessoal? Pessoal, deu para Deu entender? sim. Deu. Conseguiram entender, gente? Sim, deu sim, professor. Beleza. Então tá bom. Às vezes o retorno aqui demora um pouquinho para chegar, por isso que eu insisto na pergunta. Tá bem? Então nós temos duas análises aqui. Essa análise de viabilidade econômica financeira a gente vai avançar. Nós vamos avançar nela ao longo do curso. Tá? Mas já é importante entender que ela está dentro da gestão financeira. Se ela está dentro da gestão financeira, claro que nós vamos avançar com ela, trazendo os conceitos de gestão financeira. Então, quando eu falar em gestão financeira para vocês, eu vou estar falando em controle do dinheiro. E eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns exemplos de como se pode fazer para controlar o dinheiro. Então, eu vou trocar essa tela, tá bem, pessoal? E vou mostrar para vocês algumas planilhas, muito simples, por sinal, que fazem com que a empresa possa efetivamente fazer gestão financeira. Então, a primeira planilha que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só tirar aqui esse compartilhamento e reproduzir o próximo. Apenas um segundo, gente.
Vamos lá. Estão conseguindo ver a planilha já ou não? Sim. Estão? Aham. Tá sim. Vamos lá, então. A planilha que vocês estão vendo é a planilha de fluxo de caixa, correto? Correto. Exato. Beleza. Então, o que é uma planilha de fluxo de caixa, gente? E aqui, vejam só a referência. Uma planilha de fluxo de caixa separada por centro de custo. O que é um centro de custo? Um centro de custo é efetivamente um setor, um departamento, uma área da empresa, onde a gente pode fazer alocação de custo. Então, veja só, custos do setor administrativo, custos da produção, são exemplos. Custos do setor de vendas e marketing. E aqui uma linha de resultado. São alguns exemplos para vocês entenderem. Então, vamos lá. Quando a gente fala em fluxo de caixa significa entrada e saída de dinheiro é igual ao saldo. Então, saldo, um saldo inicial, mais a entrada, menos a saída de dinheiro é igual a um saldo. A um saldo do quê? De caixa. Ou seja, é o dinheiro que você vai ter no final de um determinado período. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa empresa, ela tinha aqui um saldo zero e ela está começando agora, tá? Vejam só, aqui nós temos uma divisão entre previsto e realizado. Estamos falando da data 1 de agosto de 2019. Então, imaginem que nós prevíamos que fosse entrar aqui R$1 milhão em dinheiro em 1 de agosto de 2019. Porém, entrou 980 mil. R$20 mil a menos. Percebam que já alimenta o previsto e o realizado total. Posteriormente a isso, nesse mesmo período, se pagou 10 mil, se previa pagar 10 mil de aluguel, mais 1.000 de internet e mais 1.000 de telefone. Valores hipotéticos, tá, pessoal? Se gastou 10 mil, 1.000 e 1.000. A previsão aqui ficou acertada, ou seja, entre o previsto e o realizado, se realizou efetivamente aquilo que estava sendo efetivamente projetado. Embaixo aqui é 1.000. Então, nós estamos falando aqui em custos fixos. Estamos falando em custo, uma divisão de custos efetivamente da área produtiva, né? Aí, vamos imaginar que a área produtiva pode ter custo com aluguel, custo com internet e com telefone. Né? Vamos imaginar que gastou 500 de água, era previsto gastar 500 de água, 200, arredondar esses valores, 1.000 de água, 1.000 de luz e mais 180 mil de impostos. Vamos imaginar que aqui gastou 900 de água, 700 de luz e 177 mil de impostos. Então, entre o previsto e o realizado aqui, houve uma variação. Aí, agora, nós vamos compor aqui valores do setor administrativo. Esse é um centro de custo efetivo. O que é um centro de custo, então? É um departamento, um setor, uma área que agregam despesa, agregam custo. Vamos imaginar que a folha de pagamento tenha sido 100 mil aqui, o previsto, realizado 100 mil,
Material de escritório, se pretendia gastar 1.500, se gastou 1.600. Ultrapassou um pouquinho aqui, tá? E aí vamos à área de produção. Folha salarial, 300 mil. Matéria-prima, vamos colocar algo em torno aí de 500 mil. E vamos imaginar que realmente conseguiu ficar dentro desses valores. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender? Tá sim. Certo. Ok. E o último exemplo aqui é a área de marketing. 70 mil da folha, previsto. Por algum motivo gastou 80. Tá? Aí tem que analisar os motivos de variação. Então já é importante enxergar aqui que a gestão financeira, ela nos dá a necessidade de analisar as coisas, tá? Se eu previa gastar 70 e gastei 80, tem aí um valor que eu tenho que entender por que foi. Campanhas de marketing, 90 mil previsto, 150 realizado. E comissão de vendedores, vamos imaginar algo em torno de 40 mil, e bateu os 40 mil. Olha só, pessoal, o resultado disso aqui, né? Imaginem o seguinte, já se previa um resultado negativo aqui de 295.500 previsto. Ficou pior, ficou em 382 mil. Né? Ou seja, essa empresa está precisando de dinheiro ou não, gente? Ah, tá, hein? Está precisando de uma grana, né? Certo? Essa tá. Então, vejam só que é uma planilha, eu até estendi lá para vocês, que ela vai andando ao longo do tempo, tá? Então, nós estamos falando do dia 1 de agosto, aí vem o dia 2 de agosto. Imagina que no dia 2 não gastou nada, gente. Não gastou nada. Se previa entrar 400 mil, entrou 500. Fez uma venda a mais lá que não estava projetada. Vamos enxergar o resultado lá no final agora? Já melhorou um pouquinho, né, pessoal? Certo? Né? Porque tinha uma previsão efetiva aqui, olha, de 382 mil negativo, em uma composição aqui de 500 efetivamente realizado negativo. Vejam só que na coluna do total, eu já passo até um valor positivo de 117.800. Já melhorou, não melhorou, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que há a possibilidade de fazer controle financeiro por dia, projetando o que vai entrar e o que vai sair de dinheiro, e inclusive fazendo a análise, a projeção e, consequentemente, o controle por setor, por departamento. Vocês acham que uma planilha como essa dá para ajudar um pouquinho, pessoal? Com certeza. Ajuda sim. Dá, né? Isso é um pouco de gestão financeira. Então, é um fluxo de caixa por centro de custo. Eu vou mostrar uma outra planilha para vocês agora. Vou fechar essa daqui. Essas planilhas, inclusive, estão disponíveis para vocês no portal Unifia, tá bem? Vamos a uma outra agora. Essa é uma planilha de orçamento, gente. Né? Vamos imaginar que essa planilha de orçamento aqui, ela é uma planilha de orçamento, mas ela não é por caixa. Ela pode ser, tá? Ela pode até ser por caixa, mas essa é pelo regime de competência. Vocês conhecem bem a diferença de um e de outro? Quando eu falar em caixa, eu vou estar falando em dinheiro que entra e dinheiro que sai. Efetivamente, tá? Quando eu falar em competência, eu vou estar falando de todas as notas que são emitidas. Notas contra e a favor, lançadas pela data de emissão. Então, é esse o conceito, ok? Vocês estão vendo a planilha de orçamento, né, pessoal? Sim.
Beleza. Aí vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, aqui ela se estende ao longo dos meses, está vendo? E tem um fechamento no final do período. Orçado, realizado e o resultado final. Vamos imaginar o seguinte, que essa empresa aqui, aliás, inclusive está em dólares aqui. Deixa eu deixar isso aqui em reais. Pronto. Vamos imaginar que ela esteja prevendo orçar ao longo dos meses R$1 milhão. Então, a gente vai distribuindo esse orçamento ao longo dos meses. E assim por diante. Vamos imaginar que seja um orçamento inicialmente semestral, tá, pessoal? Então, nós temos R$6 milhões em receita projetada. Tá? Vamos imaginar efetivamente que só vou ter que fazer uma correção aqui para vocês, porque ela deve puxar aqui. Isso. Só um acerto. Arrastando para cá. Só para acertar aqui, pessoal, os resultados aqui efetivos. Aumentando. Então, nós temos um orçamento aqui, efetivamente, R$6 milhões. Aí vamos imaginar o seguinte, realizou 800 no primeiro mês, transformando isso aqui também em reais. $800, 800. E 800. Então, se a gente for analisar a receita entre o orçado e realizado para 6 meses, nós vamos ver aqui efetivamente que se pretendia orçar 6 milhões, se orçou 4.800, ou seja, ficou 1.200.000 abaixo. Isso é bom ou é ruim, gente? É bom, né? Tá? Vamos analisar. Você pretendia que entrasse 6 milhões de dinheiro, mas entrou 4.800. Quando eu falo em realizado aqui, nós estamos falando de projeção de orçamento, tá? Emissão de nota, como eu falei. Imagine que você pretendia faturar 6 milhões, mas você só conseguiu vender 4.800. Em tese, vai entrar 1.200.000 a menos do que você tinha planejado no seu caixa ao longo do tempo. A pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? Aí é ruim. Aí é ruim, certo? Agora, nós estamos falando de receita. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui que... Vou pegar uma linha aqui para vocês que faça sentido. Agora, vamos imaginar o seguinte. Que de salário efetivo, essa empresa estava projetando gastar 800 mil. E ela gastou 1,5 milhão. Certo?
Então, vamos pensar que isso aconteceu ao longo aí dos meses que se seguiram. Deu para ouvir, gente? Deu uma cortadinha aí, não? Deu sim. A internet está dando umas instabilidades hoje. Vamos imaginar, então, que mais um mês aqui. Na verdade, aqui eu quero dizer 1,5 milhão. Vamos imaginar que essa empresa falhou no seu orçamento, tá? Ela achava que ia gastar de folha 1,5 milhão, 800 mil, gastou 1,5 milhão nos 6 primeiros meses. Vamos ver o resultado geral disso aqui em 6 meses. Então, olha só. No final das contas, ela teve uma receita efetiva. Vamos lá para a gente enxergar. Ela deveria ter um orçamento efetivo de 6 milhões de reais. E ela teve uma realização, ou seja, uma emissão de nota de 4.800, já ficou faltando 1.200 aqui, né? E aí ela projetava de despesa efetivamente aqui 4.800, no final já ficou 9. Estão vendo aqui, pessoal? 9 milhões. Então ela já teve mais um impacto aqui efetivo de 4.200, só falando de despesas. Aí olha o resultado final de tudo isso aqui, ó. Entre orçado e realizado, de receita efetivamente. Tá vendo, pessoal? Ela pretendia efetivamente 6 milhões, emitiu notas de 4.800. Tá vendo aqui? E depois, no final das contas ainda, ela teve mais um problema efetivo, que é o impacto natural das altas despesas com relação ao que ela tinha planejado, efetivamente projetado. No final, ela vai ter, naturalmente aqui, um resultado muito ruim, em termos de caixa efetivo. Por quê, gente? Porque o orçamento foi mal realizado, o orçamento foi mal planejado. Ficou claro isso aqui, gente, para vocês? Sim. Sim ou não? Deu para entender? Ou seja, um orçamento ele serve para quê? Isso aqui, inclusive, pode ser feito por cento de custo, tá? Serve efetivamente para você comparar o que foi orçado e o que foi efetivamente realizado. Ou seja, diante desse cenário, você vai naturalmente construir um resultado, que pode ser bom ou pode ser naturalmente ruim, dependendo daquilo que você efetivamente conseguir realizar. Então, um orçamento tem que realmente ficar o máximo possível perto daquilo que se projetou, daquilo que se planejou. Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Não, por enquanto não. Está tranquilo até Não. aqui? Sim. Beleza. Então, olhem só, gente. Teve um impacto de 1.200 na receita a mais e um impacto de 4.200 na despesa a mais. Onde era 4.800, efetivamente, acabou sendo, naturalmente, 9 milhões de reais, efetivamente. Então, já dá para enxergar aí, naturalmente, o tamanho do rombo efetivo, né? Deixa eu só ver essa conta aqui, porque aqui ela deveria, na verdade, fazer isso aqui, ó. Prejuízo final entre o orçado e o realizado lá, efetivamente, de 5.400. Ou seja, essa empresa precisa de caixa em torno de 5.400. Pessoal, vamos para a nova sala.